Chat, não é meu campeonato. Não, jogar contra o Palmeiras não é o meu campeonato. A gente tem que ser realista, não é o campeonato de São Paulo. O São Paulo está muito mais perto da parte de baixo de uma tabela de Brasileirão do que da parte de cima. A gente tem que saber disso aí, de estrutura, de organização. A gente está anos-luz. A camisa, às vezes, ela pode tentar ali equilibrar uma coisa, mas a distância está tão grande. Quanto tempo que a gente não ganha do Palmeiras? 2023? Tem uns 2 anos que a gente não ganha dos caras? 1 ano e meio? Parabéns ao Palmeiras, 12 pontos, classificado, né? Mais uma vez o Abel Ferreira tira o Maurício e coloca o Rafael Veiga 5 minutos. Parabéns ao Flaco Lopes, para mim o craque perfil líder da Rádio Craque Neto, Euro 17, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós vamos falar sobre o clássico entre Palmeiras e São Paulo, que terminou com vitória do Verdão por 3-1, mas que vai muito além dos 90 minutos. Esse jogo mostrou de forma escancarada o abismo técnico, tático, psicológico e estrutural que existe hoje entre o Palmeiras e os seus rivais paulistas. Esse clássico não é apenas mais uma partida do Paulistão, ele é um retrato fiel de como o trabalho sustentado, planejado e coeso dá resultado, enquanto os outros clubes ainda tentam se encontrar. E para entender isso, a gente precisa começar pelo que aconteceu dentro de campo. Logo nos primeiros minutos, Maurício abriu o placar com um chute indefensável para Rafael. Um gol que nasce de posicionamento, de organização, de ocupação inteligente de espaços. Não foi uma jogada aleatória, foi um padrão, algo treinado. Mas o São Paulo, que vive uma fase extremamente irregular, até conseguiu empatar com o Bobadilla, após uma jogada aérea que, inclusive, já tinha sido uma das principais armas da equipe no ano passado. Só que o Palmeiras não sentiu o golpe. Enquanto o São Paulo fazia um esforço enorme para criar chances, tudo parecia difícil, travado, sofrido. Do outro lado, quando o Palmeiras acelera, parece simples. A jogada do segundo gol explica isso perfeitamente. Recuperação rápida com Ramon Souza, aceleração com Marlon Freitas, organização com Andreas Pereira e conclusão de extrema categoria de Flaco Lopes. É um gol que representa tudo que o Palmeiras é hoje: físico, intenso, coletivo, consciente. O São Paulo tentou reagir, alternou ataques, tentou explorar o lado direito, tentou achar a profundidade, mas não conseguiu, porque o Palmeiras marca por setor, fecha espaço, tem linha de 4 muito sincronizada e um meio-campo que sabe quando acelerar e quando respirar com a posse. E aí, no segundo tempo, o gol de Kelvin praticamente matou o jogo. Cruzamento perfeito de Piquerez, participação de Flaco e finalização simples do lateral. Mais simples porque o Palmeiras deixa o jogo simples. É o time que mais repete padrões no Brasil inteiro. O Palmeiras joga como um time europeu jogaria. Intensidade coordenada, pressão pós-perda, transições claras, mobilidade dos atacantes e laterais que viram construtores. A partir daí, a equipe de Abel Ferreira apenas administrou, algo que inclusive o Palmeiras sabe fazer como nenhum outro rival paulista. O São Paulo até tentou uma pressão final, teve um ou outro chute de longe, um cruzamento perigoso, mas nunca pareceu capaz de virar o jogo. É a diferença entre um time treinado e um time que ainda tenta descobrir qual é a sua identidade. Mas esse clássico vai além do Paulistão. Essa vitória amplia um tabu que já dura desde 2023. O São Paulo não vence o Palmeiras há bastante tempo. E isso não é coincidência, é coerência. Enquanto o Palmeiras mantém Abel Ferreira, um staff completo, metodologia clara e contratação estratégica, os outros clubes vivem ciclos de recomeço. Hoje, o Palmeiras está muito à frente de seus rivais, e isso não é exagero, é fato. Vamos analisar rapidamente. O Corinthians está passando por reconstrução profunda, troca de jogadores, troca de técnicos, problemas financeiros e desempenho instável. O São Paulo vive de altos e baixos, com um elenco que ainda não assimilou totalmente novos padrões táticos e que sofre para encontrar equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe tem qualidade, mas não tem constância. O Santos, que já esteve entre os grandes, tenta sobreviver e voltar à elite, mas está longe de competir no mesmo nível estrutural. Já o Palmeiras? O Palmeiras é o único gigante paulista com estrutura completa, estabilidade financeira, técnico com longo prazo,
categoria de base forte, elenco equilibrado, padrão tático consolidado, mentalidade vencedora e processos muito claros. Isso se reflete no campo. Enquanto o São Paulo depende de lampejos, o Palmeiras depende de ideias. Enquanto os rivais tentam se adaptar, o Palmeiras já está em outra fase, evoluindo. É por isso que, mesmo mudando peças, o time não cai de nível. Sai um atacante, entra outro. Sai um meia, reposiciona o sistema. Abel Ferreira não tem um esquema fixo, ele tem princípios. E esse clássico reforça tudo isso. O Palmeiras vence, convence, domina mentalmente e fisicamente. Enquanto isso, o São Paulo mostra que ainda precisa de evolução, especialmente no que diz respeito à compactação defensiva, tomada de decisão e força psicológica em jogos grandes. E para fechar, vamos olhar o futuro. O Palmeiras agora viaja para enfrentar o Atlético MG, um dos times mais fortes do Brasil, mas vai chegar com confiança, com padrão e com liderança. Já o São Paulo recebe o Flamengo, outro gigante. E a verdade é que, se não melhorar a postura, o tricolor pode ter dificuldades novamente. O clássico deixa uma mensagem clara para o futebol paulista. Hoje, o Palmeiras está anos à frente. E não é apenas pela vitória de 3-1, é pela consistência, pela organização, pela mentalidade e pelo trabalho bem feito. Esse é o Verdão de Abel Ferreira, um time moderno, intenso e dominante. Um time que já não enfrenta os rivais, ele os supera. E se nada mudar nos outros clubes, esse domínio deve continuar por muito tempo. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e até a próxima notícia.